Vamos falar sobre a primeira expertise das empresas nacionais que importam arroz, compram arroz de países vizinhos, do Mercosul principalmente, e também de alguns números que nós tivemos da balança comercial do mês de abril, que mostram os embarques brasileiros de arroz e as importações também. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Andressa Silva, diretora executiva da BR Arroz, que participa conosco nesta edição do programa. Andressa, obrigado pela sua participação. E é claro que por conta do fator que atinge o estado do Rio Grande do Sul, as enchentes, a tragédia e também os impactos que isso traz sobre a produção do maior produtor de arroz do Brasil, é claro que acaba ficando mais polêmico este cenário. E aí eu gostaria de saber o entendimento da AB Arroz sobre alguns posicionamentos, como o da semana passada, quando o governo federal anunciou importação. E o Brasil já faz importação tradicionalmente, mas fazer uma importação não através da iniciativa privada, mas através da própria Conab. Como que a AB Arroz avalia um cenário como este? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que agora está tão delicado e tão pungente. A Associação Brasileira da Indústria do Arroz já se posicionou em relação à medida do governo de importação de arroz. Na verdade, a entidade entende que essa medida é desnecessária e intempestiva. Isso porque a iniciativa privada, representada pelas indústrias de arroz, já inicializou um movimento de importação de arroz, inclusive da Tailândia, que foi onde encontramos preços mais acessíveis no momento, inclusive mais acessíveis que do Mercosul. Então, já foram importados 2 navios de arroz, que totalizam cerca de 70 mil toneladas de arroz. E, fora isso, também continua existindo fluxo de importação do arroz do Mercosul. Então, a medida do governo de importar nos volumes anunciados, cerca de 1 milhão de toneladas, pode desmantelar todo o mercado, comprometer toda a comercialização, principalmente no segundo semestre. Então, além de ser mais oneroso a importação por parte do governo, menos ágil, ainda corre o risco de errar a mão e acabar fazendo com que haja muita oferta de produto no segundo semestre, comprometendo a comercialização do arroz. Andressa, sobre a questão internacional, preço internacional do arroz, que inclusive ele já vem em patamares, vou colocar que está mais valorizado o arroz, e já não é de agora. Ele ocorre por conta de um posicionamento da Índia, que é o maior exportador. A Índia não tem comercializado arroz. Entre outros produtos, arroz e açúcar, a Índia não tem vendido. Essa ação do governo do Brasil, numa tentativa de provavelmente acalmar a população, ela pode fazer com que se tenha um efeito contrário, inclusive elevando o preço do arroz no cenário internacional, já que esse arroz seguramente chega mais caro no Brasil? Sim, o que nós observamos é que as cotações de arroz, por exemplo, da Tailândia, já se elevaram após esse anúncio do governo. Então, o mercado vai se ajustando nesse sentido. O Mercosul também, observando os preços internos mais elevados, também aumentou o preço de arroz. Então, é preciso ter muita cautela nesse momento em que a gente sabe que existe o produto no mercado interno, deixar a iniciativa privada trabalhar, o livre mercado ocorrer, que o mercado se estabiliza normalmente. É uma medida muito temerária você anunciar a importação de 1 milhão de toneladas, quando se tem uma safra, como você já comentou aí, próxima dos 10 milhões e 500 mil toneladas, considerando ainda que na safra do ano passado, de 10 milhões de toneladas, o abastecimento ocorreu normalmente, sem nenhuma intercorrência. Então, nós temos produto, nós precisamos sim cuidar da logística, do escoamento desse produto e não trabalhar com hipóteses de importação por parte do governo e formação de estoque, porque isso é uma política que, nesse momento, mais vai atrapalhar do que ajudar. Andressa, e aí uma questão de entendimento até profissional e pessoal seu. A gente olha essa medida, ela trazendo um impacto. Se o preço chega mais caro no Brasil mesmo, acaba puxando os valores internos também, é uma lógica econômica, e isso acaba prejudicando o consumidor final no Brasil. E seguramente isso também impacta o produtor do Rio Grande do Sul,
porque tem arroz, né? Está todo mundo do Rio Grande do Sul garantindo que esse arroz existe e que a preocupação é escoamento, é logística que vai ter que ser repensada no estado do Rio Grande do Sul para tirar esse arroz de lá. Como que a indústria, num cenário como esse, é impactada também? Na verdade, o que ocorreu nesse primeiro momento, após as enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, foi uma restrição de oferta no mercado. Então, devido às incertezas com relação a preço, às perdas na lavoura, às perdas nos silos armazenados com arroz, devido a essas incertezas, o produtor se retraiu e a indústria, então, procurou o mercado externo para se abastecer e garantir, então, o abastecimento no mercado interno. Então, essa especulação em relação a preço de arroz acaba restringindo a oferta para a indústria, que fica inviabilizada de promover o abastecimento. Então, não basta ter o produto no mercado, é preciso que ele seja ofertado para a indústria, né? E já se adiantando a esses movimentos especulativos, a indústria já manifestou movimentos de importação de arroz, que deve chegar até julho desse ano. Então, é mais um motivo para que a Conab tenha cautela na liberação desse edital de leilão, para que não haja um volume muito grande de produto no segundo semestre e isso possa rebaixar o preço do arroz no mercado interno. Então, o produtor vai ficar com um produto defasado, com um preço defasado, e isso pode desestimular o produtor a plantar para a próxima safra, uma vez que ele vai ter sido mal sucedido nessa safra, com prejuízos. Então, ele pode apostar em outras culturas mais remuneratórias e reduzir a área plantada, por exemplo, do arroz. Então, é uma medida que requer muito cuidado, não só para não deprimir o preço no segundo semestre, como também para não desestimular o produtor no plantio da próxima safra. Os números que foram apresentados, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, tanto de exportação quanto de importação de arroz no Brasil em abril, eles são interessantes. Teve importação de 123 mil toneladas de arroz com casca, se eu não estiver enganado, com uma ligeira redução. O arroz já beneficiado atingiu 119 mil toneladas, aí volume bem mais alto, e importou 110 mil toneladas. Em termos de movimentação, a indústria enxerga que nós devemos ter uma redução nos embarques de arroz brasileiro a partir deste momento, ou até se ter uma noção exata do que teve de perda no estado do Rio Grande do Sul? É prematuro para afirmar ainda se haverá essa redução. É possível que sim, em função de que os preços vão estar mais elevados e o Brasil pode ficar não tão competitivo em relação aos seus pares, como, por exemplo, os parceiros do Mercosul, para o mercado externo. Então, é possível sim que haja uma redução na exportação. A Companhia Nacional de Abastecimento, inclusive, publicou hoje o levantamento de safra indicando uma redução de 1,5 milhão de toneladas para 1,2 milhão toneladas de exportação. Mas, como existe o produto no mercado interno, o trabalho da indústria vai ser para garantir o abastecimento interno e manter as exportações nos níveis regulares, dentro do possível. Andressa, falando de cadeia produtiva, porque os elos eles acabam negociando e acabam tendo bastante conversação. Em relação a abastecimento, em relação a os contratos que já tinham sido firmados também, em relação às exportações, o cenário é de tranquilidade? No momento, ainda não podemos afirmar que seja um cenário de tranquilidade, porque ainda precisamos avaliar quais foram as perdas a nível de lavoura, desses 20% que ainda não foram colhidos, as perdas a nível de silos, com arroz armazenado, que também foram inundados, né? Então, não é possível afirmar se nós nos manteremos na posição de exportadores líquidos de arroz esse ano. A Conab, no levantamento de safra publicado hoje, indica uma importação de 2 milhões e 200 mil toneladas para essa safra de 2023-2024, que significa, então, que tem um déficit de 1 milhão de toneladas aí, e o Brasil, então, se tornaria importador líquido de arroz. É um valor ainda a se confirmar, é uma estimativa, né? Ainda precisamos calcular as perdas efetivas para que a gente possa chegar num número mais próximo da realidade. Mas o trabalho da indústria vai ser de garantir o abastecimento interno e assegurar as exportações dentro dos valores possíveis.